Eu provavelmente comecei a fumar quando tinha uns 20 anos. Como a maioria de todo mundo que fuma, eu realmente não posso explicar o porquê comecei. Só sei que foi uma boa maneira de desestressar entre as aulas de jiu-jitsu. Na época em que comecei a fumar regularmente, às vezes não tinha dinheiro suficiente para comprar um maço. Quando isso acontecia e a vontade do vício vinha, eu sentia a pontada agressiva no peito de um desejo de nicotina e franzia a testa com raiva, enquanto andava rapidamente de um lado para o outro, igual um viciado maluco. Ficava realmente nervoso por não poder fumar e, mais ainda, por ser um pobre. Entretanto, apesar de ser um fumante ativo, algo me incomodava de verdade. Cigarros mal fumados jogados casualmente no chão. Sempre parece que a pessoa que estava fumando levou 2 pancadas na cara e acabou jogando o cigarro onde estava. Claramente, meu vício é minha culpa, mas ver um cigarro desperdiçado no chão, quando eu mesmo não podia fumar um quase sempre, me levava a uma raiva total dessas pessoas inúteis. Então, eu adquiri o hábito de nunca desperdiçá-los. Depois de ver esse monte de bituca ainda fumável pelo chão, se eu ainda tivesse meio centímetro de cigarro, apagava e guardava o pouco que não tinha fumado para fumar mais tarde. Isso me fez sentir um pouco melhor, até porque era uma economia ter um pequeno cigarro de backup escondido no meu bolso por razões de emergência. Eu estava morando na minha nova casa há cerca de 1 ano. Saí da casa da mamãe depois de muito tempo. Ela não iria me aguentar por muito tempo lá. Eu costumava sair com meninas mais velhas que eu, levava para meus pais conhecerem, mas sabe como é, né? Eu só queria dar uma aproveitada ali e ir para a próxima, o que acabou me ferrando um pouco, pois a cidade era pequena e a maioria dessas meninas meus pais já conheciam. Minha imagem ficava ruim tanto para as garotas quanto para meus pais. Enfim, isso não vem ao caso. Me mudei de casa, aluguel barato e um pouco distante do que chamam de cidade grande. Era uma bela casa, apesar de pequena, mas consegui torná-la minha. Ficava em uma rua sem saída, na periferia da cidade. Só tinha 2 vizinhos por perto, mas ambos eram agradáveis, além de serem só um pouquinho intrometidos. A única coisa que me deixou um pouco nervoso foi o ambiente. E quando digo ambiente, não estou falando do clima ou aparência, mas sim dos barulhos. Ocasionalmente, à noite, dava para ouvir animais andando na floresta próxima, gatos chorando ou brigando, batendo ou revirando meu lixo, mas não era como se eu vivesse no meio do nada. Eu morava do outro lado da rua, onde tinha 2 outras casas, mas algo sobre a forma como a floresta parecia tão perto da minha casa, devido aos barulhos, deu à minha imaginação vívida um pouco de combustível. Adquiri o hábito de só fumar ao ar livre quando morava na casa da minha mãe. Ela era uma ex-fumante e odiava que eu fumasse perto dela. E claro, me mandava para fora sempre que eu precisava de um cigarro. Apesar de ficar um pouco bravo na época, fazia sentido não fumar dentro de casa. Lá nunca cheirava a fumaça, muito menos minhas roupas ficavam com o cheiro, já que toda a fumaça escapava para o ar livre em vez de se agarrar em mim. Decidi então fazer o mesmo em minha própria casa, embora agora tivesse a opção de fumar dentro. Não me importava de sair para fumar um cigarro durante o dia. Na verdade, era ótimo sentar na varanda, ler um livro ao sol e fumar um cigarro. Mas à noite era muito diferente. Numa dessas noites, antes de sair pela porta,
acendi a luz fraca da varanda e observei atentamente os arredores, juntamente com o quintal. Eu sempre verificava a área meio com medo, embora o ambiente estivesse levemente iluminado pelas luzes da varanda dos meus vizinhos. Tudo parecia bem, então saí para a varanda da frente, sentei-me e fumei. Imediatamente me senti muito melhor e comecei a relaxar. Leio algumas notícias no meu celular, verifico o céu e as estrelas e etc. Vejo algo em minha visão periférica e percebo minha vizinha, a velha senhorita Doris, olhando para mim através da janela de sua casa. Eu aceno e ela acena de volta enquanto fecha as cortinas, provavelmente para ir dormir. Cansei de fumar. Percebo que sobrou um pouco do cigarro e, apesar de ainda ter um maço cheio, apago o cigarro e coloco dentro do cinzeiro vazio, junto com 2 ou 3 cigarros de tamanhos diferentes já adornados ao fundo. Na noite seguinte, depois de um longo dia estressante no trabalho, sento na minha varanda novamente, em minha rotina, para fumar o câncer em forma de batom. Achei que, em vez de abrir meu maço cheio, eu pegaria um do cinzeiro, mas nenhum daqueles restos de cigarro que eu tinha deixado estavam mais lá. Na verdade, o isqueiro também sumiu. Ninguém teria tocado neles e tenho certeza que o vento não os levou. Minha varanda fica fechada nas laterais. Para onde eles foram? Irritado, entrei em minha casa para procurar minha mochila. Antes de voltar para fora, alimentei meu gato e joguei algumas roupas na máquina de lavar. Faço meu pequeno ritual. Coloco meu casaco, calço os sapatos e acendo a luz da varanda. Tudo antes de examinar o quintal na frente e a rua. Tudo está claro, até que meus olhos miram no terreno baldio ao lado da minha casa. Bem na beira das árvores, há uma pessoa curvada, como se fosse sentar, mas nunca sentou de fato. Está se movendo um pouco. É escuro demais para ver como aquilo se parece ou o que está fazendo com os braços. Mas então eu vejo. É inconfundível na escuridão a pequena ponta vermelha brilhante de um cigarro aceso. Quase suspiro e percebo que provavelmente aquilo pode me ver. Silenciosamente me viro e rapidamente entro em minha casa novamente, trancando a porta atrás de mim e chamando a polícia. Foi-me dito que eles vasculharam a área e não conseguiram encontrar ninguém. Depois também verificaram toda a minha casa da entrada até os fundos, o terreno baldio e os bosques ao redor. Ouvi dizer que eles encontraram uma pilha bastante grande de pontas de cigarro a alguns metros além das árvores que cercavam o meu quintal. Os maços que eu fumava era de uma marca que tinha alguns relevos bem fáceis de reconhecer em todo o corpo de cada cigarro. E esses que os policiais encontraram eram exatamente os que eu fumava também. Então, eles não ficaram tão convencidos quando eu disse que nunca fumei na floresta. Tentei ficar calmo. Cada som fora da minha casa me deixava no limite. Parei de fumar regularmente, como fazia todas as noites. Eu não queria sair de casa depois de escurecer, independentemente de quão ruim fosse o desejo de ter um pouco de nicotina em meus pulmões. Cerca de uma semana depois disso, era uma manhã ensolarada e eu queria um cigarro como ninguém. Relutantemente, olhei pela janela da frente. Avistei minha vizinha Doris recolhendo sua correspondência e regando algumas de suas flores. Eu me senti um pouco idiota, mas também fiquei aliviado por ela estar do lado de fora. Saí, acendi meu cigarro e inalei minha fumaça. Foi ótimo.
Ouço Doris chamar por mim. Eu pulei um segundo apenas com a voz dela e respondi: Ei, como vai? Ela vagou, falando comigo durante todo o caminho. Ah, estou bem, querido. Como você está? Ajeitei meu casaco. Eu não queria contar a ela sobre a pessoa que vi e como eu estava assustado em minha casa ultimamente. Então decidi começar o papo com outro assunto. Eu tô bem, só estressado. Tenho trabalhado muito. Eu respondi. Ela riu. Ah, aposto que sim, querido. Deve ser exaustivo ir pro jiu-jitsu todos os dias trabalhar e passar um tempo com sua namorada. Comecei a concordar com a cabeça antes que pudesse entender o que ela tinha dito. Eu não entendi. Namorada? Como assim, Doris? Engasguei por um momento. Ela então disse: Ah, não mente pra mim, não. Tá de namoradinha. Faz quanto tempo que você tá vendo ela? Umas 2 ou 3 semanas. Eu a vejo parada na sua varanda fumando todas as noites. Doris sorriu. Até a próxima. Obrigado.